Sabe aqueles dias que você não está com vontade nem de sair da cama, sem ânimo e motivação para fazer as tarefas diárias? Isso não seria exatamente culpa sua, mas acredite, é possível fazer algo em relação a isso. Durante eras antigas, nossos antepassados, principalmente aqueles sábios da antiguidade, nos deixaram soluções para esse tipo de situação que hoje em dia é cada vez mais comum. Enquanto os demais estão distraídos com atividades supérfluas, foque nesse vídeo até o final, seja diferente dos outros. Mostre que você está realmente buscando sabedoria. Então, vamos começar. Aceitação. Em um jardim tranquilo, sob a sombra de oliveiras ancestrais, encontra-se um filósofo estoico, contemplando a natureza impermanente do mundo. Seus olhos refletem uma paz profunda, conquistada não pela ausência de adversidade, mas pela aceitação plena da vida como ela é. Ele começa a falar, sua voz tão serena quanto o ambiente ao seu redor. Diante da vastidão do cosmos, nossas aflições parecem meras faíscas no eterno. Marco Aurélio, um imperador e também um filósofo, nos lembra que a arte da vida é mais parecida com a luta que com a dança, pois estamos preparados para enfrentar desafios robustos, não para mover-nos em leveza. A aceitação, portanto, não é uma rendição passiva, mas um abraço ativo do fluxo da vida. Ele pausa, permitindo que suas palavras se infiltrem no silêncio e então continua. Epicteto, outro sábio da nossa tradição, ensinou que não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Nossa agitação não surge das coisas, mas das visões que temos delas. Assim, se nos deparamos com adversidades, devemos examinar nossas opiniões, ajustando nossa percepção para estar em harmonia com a natureza das coisas. O filósofo então se levanta, caminha lentamente até uma fonte próxima e, ao encher suas mãos com água, diz: "Como esta água flui livremente entre meus dedos, assim deve ser nossa relação com os eventos da vida. Devemos permitir que eles passem, sem tentar agarrá-los com força excessiva." Sócrates, antes de nós, enfrentou seu destino com tranquilidade, aceitando o cálice de cicuta com a mesma serenidade com que aceitava os prazeres da vida. Ele sabia que a morte não é um mal a ser temido, mas apenas mais um aspecto da existência. Retornando ao seu lugar sob a oliveira, ele reflete: a natureza não faz nada em vão, e nós, como parte dessa natureza, devemos buscar viver em acordo com ela, aceitando nossa parte no todo. Tal como Zenão de Cítio fundou o estoicismo no Pórtico, Stoa, de Atenas, devemos nós também fundar nossas vidas sobre a aceitação da ordem natural das coisas, encontrando contentamento não nas circunstâncias externas, mas na fortaleza e virtude de nosso caráter. O diálogo com o filósofo termina, mas suas palavras ecoam como um lembrete de que a aceitação não é uma derrota, mas uma forma de encontrar a verdadeira liberdade. Ao aceitar a vida em todas as suas facetas, não apenas toleramos a existência, mas abraçamos a alegria de viver plenamente, alinhados com a sabedoria dos antigos. Foco no presente. Numa tarde dourada onde o sol beija gentilmente a terra, um filósofo estoico se senta à beira de um rio sereno, observando a água corrente. A cena é um espelho de suas meditações sobre o foco no presente. Ele começa a compartilhar suas reflexões, cada palavra uma ponte para a sabedoria ancestral. Considere este rio diante de nós, ele diz, apontando para as águas que fluem constantemente. Heráclito, um pensador antes de nossa era, proclamou que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois não são apenas as águas que se transformam, nós também mudamos. Este rio nos ensina a verdade imutável do agora, o único momento em que realmente vivemos. Ele pega uma pedra lisa do chão, contemplando-a antes de continuar. Os ensinamentos de Epicteto ressoam aqui, nos lembrando de que devemos nos concentrar no que está ao nosso alcance.
A mente, ao se prender ao passado ou ao futuro, vagueia por territórios fora de nosso controle. A liberdade verdadeira, portanto, reside na concentração do momento presente, naquilo que podemos influenciar agora. O filósofo, então, lança a pedra no rio, observando as ondulações que se formam e se dissipam. Veja as ondas formadas pela pedra. Elas se expandem e desaparecem, não diferentemente de nossos pensamentos sobre o passado e o futuro, mas o ponto onde a pedra toca a água, esse é o agora. Marcos Aurelius, um imperador e filósofo, nos aconselhou a executar cada ação como se fosse a última da vida, rejeitando a apatia, a resistência ao presente e a dissimulação. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. Ele olha diretamente para você, seus olhos brilhando com uma clareza impenetrável. Assim como Sócrates nos incitou a conhecer a nós mesmos, devemos aplicar esse conhecimento não em lamentações pelo que foi ou em ansiedades pelo que virá, mas na plenitude do presente. A sabedoria não é apenas entender, mas agir de acordo com o tempo dado a nós, aqui e agora. Levantando-se, o filósofo estende a mão em um gesto de despedida, mas suas palavras permanecem com você. Portanto, que possamos viver cada momento com a intensidade de uma obra de arte, sabendo que a vida, em sua essência, é composta desses momentos. Não desperdicemos o presente em devaneios infrutíferos. Na simplicidade deste agora, encontramos a profundidade de toda uma vida. Com essas palavras ele se afasta, deixando para trás não apenas o eco de sua voz, mas a ressonância de uma verdade profunda, o poder transformador de viver plenamente no presente, o único tempo em que a vida realmente acontece. Virtude como bem maior. Sob o véu estrelado de uma noite reflexiva, um filósofo estoico caminha por um caminho de pedras antigas, iluminado apenas pela luz suave da lua. Com cada passo, ele contempla a virtude, o bem maior na filosofia estoica, e começa a tecer suas reflexões em um diálogo imaginário com os grandes pensadores do passado. Na busca pela virtude, ele começa dirigindo-se à sombra de Platão. Nos encontramos no domínio das formas ideais. Para ti, Platão, a virtude era a verdadeira beleza, a luz que ilumina a alma. Mas para nós, estoicos, a virtude transcende a beleza. Ela é o sumo bem, a única fonte de felicidade verdadeira. Ele pausa ao lado de uma oliveira, sua figura imersa em sombra e luz, e volta sua atenção para Aristóteles. Aristóteles, tu defendeste que a virtude reside no meio termo, na moderação entre os excessos. Concordamos em parte, mas elevamos a virtude como um fim em si mesma, não apenas um meio para alcançar a felicidade. É pela virtude que o homem se alinha com a razão universal, com o Logos que permeia o cosmos. Um vento suave carrega as palavras de Sêneca, um companheiro estoico, através do tempo. Não é o homem que tem muito, mas o homem que dá muito, que é rico. A verdadeira riqueza, portanto, não está na acumulação de bens, mas na riqueza do caráter. A generosidade, a justiça, a coragem e a sabedoria. Estas são as joias mais preciosas que um homem pode possuir. O filósofo estoico, então, se senta sob a oliveira, olhando para as estrelas, como se buscasse a companhia de Epicteto. Epicteto, tu nos lembraste que devemos desejar não as coisas que estão fora de nosso controle, mas cultivar o que reside dentro, nossa capacidade de responder com virtude a qualquer situação. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação desses eventos. Portanto, a virtude nos equipa com a resiliência para enfrentar os caprichos do destino. Finalmente, ele invoca o espírito de Marco Aurélio, o filósofo. Marco Aurélio, em suas meditações, encontramos um diário de autodisciplina e reflexão sobre a virtude. A melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça. Em tua sabedoria,
Vemos a virtude como a resposta à malevolência, a luz que dissipa as trevas da ignorância e do ódio. Levantando-se, o filósofo estoico conclui seu diálogo noturno com uma afirmação resoluta. A virtude, então, é nosso bem maior, o farol que guia nossa jornada através da tempestade da existência. Não é uma conquista externa, mas uma vitória interna, uma harmonia da alma com o universo. Que possamos todos buscar a virtude, acima de tudo, pois nela reside a verdadeira liberdade. Com essa reflexão, ele retoma seu caminho sob o céu estrelado, deixando para trás um rastro de contemplação sobre a virtude, o núcleo imutável da filosofia estoica. Exercícios de reflexão. Sob a luz suave do amanhecer, enquanto todos ainda dormem, um filósofo estoico se levanta para iniciar seu dia com exercícios de reflexão, uma prática vital para a manutenção de sua serenidade e sabedoria. Sentado em sua escrivaninha diante de um pergaminho em branco, ele começa a descrever o processo mental que antecede seus deveres diários. Como Sêneca, o jovem, nos ensinou, o início do dia deve ser marcado pela preparação da alma para enfrentar todos os tipos de eventos. Pela manhã, diga a si mesmo: posso encontrar interferência, ingratidão, insolência, deslealdade, má vontade e egoísmo, todas estas devidas à má interpretação do bem e do mal de outrem. Ao me preparar para o dia, reflito sobre essas possibilidades, não com temor, mas com a firmeza de quem está pronto para enfrentá-las com virtude. Ele então mergulha em uma meditação profunda, visualizando os desafios que podem surgir e ensaiando mentalmente suas respostas, sempre guiadas pelos princípios estoicos de justiça, coragem, moderação e sabedoria. Após enfrentar as potenciais adversidades do dia, à noite, volto-me para uma prática igualmente importante: a reflexão sobre as ações do dia. Epicteto nos adverte: não deixe o reflexo de suas ações ser um simples lampejo de momento. Assim, examino minhas ações, pensamentos e palavras, não com o propósito de me punir, mas para aprender e cultivar a melhor versão de mim mesmo. Ele anota em seu pergaminho as situações em que conseguiu manter sua tranquilidade e aquelas em que a paixão o desviou do caminho estoico, comprometendo-se a melhorar no futuro. Este exercício diário de reflexão é semelhante ao que Platão descreveu na alegoria da caverna. Assim como os prisioneiros que se voltam para a luz e começam a ver o mundo como realmente é, eu, por meio da reflexão, volto-me para a luz da razão, afastando-me das sombras que as paixões podem projetar sobre minha alma. O filósofo, então, compartilha um diálogo imaginário com Marco Aurélio, cujas meditações oferecem um rico manancial de sabedoria sobre a reflexão e o autoexame. Marco Aurélio, em sua magnífica obra, nos lembra: à noite, quando te encontrares inquieto, pergunta a ti mesmo: abandonei ações nobres? O que fiz de errado? O que deixei de fazer que deveria ter feito? Estas perguntas são faróis que iluminam o caminho da virtude. Finalizando seus exercícios matinais, o filósofo estoico se levanta, sentindo-se fortalecido e preparado para o dia. Seus exercícios de reflexão não são meramente uma prática isolada, mas um modo de viver que permeia cada momento, permitindo-lhe navegar pela vida com sabedoria e tranquilidade. Perspectiva. Na varanda de uma antiga biblioteca, com vista para um jardim meticulosamente cuidado, um filósofo estoico reflete sobre a importância da perspectiva. Com os olhos fixos no horizonte, onde o céu encontra a terra, ele começa a tecer suas reflexões, entrelaçando pensamentos de sábios passados e presentes. Considere a imensidão do universo. Ele começa, sua voz calma ecoando o equilíbrio de sua mente. Diante dele, nossas vidas são meros instantes, nossos problemas, menos que grãos de areia. Esta perspectiva ensinada por Marco Aurélio nos convida a olhar além das trivialidades que frequentemente consomem nossos pensamentos e energias. Ele pausa, permitindo que a grandeza dessa ideia se assente antes de continuar.
Epicteto nos lembra que não devemos preocupar-nos com eventos fora de nosso controle, pois isso apenas nos leva à frustração e ao descontentamento. Ao invés disso, devemos focar nossa energia naquilo que está sob nossa influência. Ao adotar esta perspectiva, nos libertamos das correntes da inquietação. Com um gesto em direção ao jardim, ele ilustra seu ponto. Veja as árvores e as flores. Elas não se preocupam com o passar das estações. Elas simplesmente existem, adaptando-se às mudanças. Elas nos ensinam a aceitar o fluxo natural da vida, a encontrar beleza e propósito em cada momento, independentemente de nossas circunstâncias externas. Ele então traz à conversa as palavras de um filósofo da era moderna, oferecendo uma ponte entre o antigo e o novo. Viktor Frankl, um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, observou que, mesmo nas condições mais desumanas, o indivíduo pode encontrar significado na vida. Ele argumentou que nossa última liberdade é a escolha de nossa atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Esta é a essência da perspectiva estoica. A liberdade reside na nossa capacidade de escolher nossa resposta às vicissitudes da vida. O filósofo se volta para dentro, refletindo sobre suas próprias experiências. Em meus momentos de desafio, recordo-me de Sócrates e sua aceitação serena do veneno de cicuta. Ele manteve sua integridade filosófica até o fim, vendo a morte não como um mal, mas como uma transição natural. Sua perspectiva nos desafia a olhar além do medo e da aversão, encontrando serenidade na aceitação da inevitabilidade. Concluindo suas meditações, ele compartilha um pensamento final. A verdadeira sabedoria reside na habilidade de manter uma perspectiva equilibrada, não permitindo que as altas e baixas da vida perturbem nossa tranquilidade interna. Ao cultivar uma visão ampla, aprendemos a valorizar cada experiência como parte de um todo maior, encontrando paz na aceitação da ordem natural das coisas. Com essas palavras, o filósofo estoico se levanta, sua presença uma manifestação viva da filosofia que pratica. Através da perspectiva, ele navega pela vida com uma serenidade inabalável, um farol de tranquilidade em um mundo frequentemente turbulento. Autossuficiência. Em uma sala iluminada pela luz suave do entardecer, onde o tempo parece mover-se com deliberada lentidão, um filósofo estoico reflete sobre o conceito de autossuficiência. Com um olhar pensativo voltado para a paisagem serena além da janela, ele começa a tecer suas ideias, dialogando com as vozes de filósofos de eras passadas e presentes. Autossuficiência, ele murmura, não é a busca por isolamento, nem a negação da necessidade humana de comunidade e conexão. É, antes, a compreensão de que a fonte de nossa verdadeira satisfação e liberdade reside dentro de nós mesmos. Epicteto nos ensina que a liberdade e a felicidade não dependem de posses ou circunstâncias externas, mas de como escolhemos interpretar e responder a elas. Ele se levanta, caminha até a estante de livros e seleciona um volume desgastado pelo tempo, abrindo-o em uma página marcada. Toda a riqueza de um homem, diz Sêneca, não lhe dá satisfação se ainda cobiça aquilo que não tem. Esta lição ressoa através dos séculos, lembrando-nos de que a verdadeira riqueza é a contentamento com o que temos, uma aceitação graciosa da abundância que já existe em nossas vidas. Voltando-se novamente para a janela, ele continua. A autossuficiência que os estoicos promovem não é a autossuficiência do corpo, mas a da alma. Ela nos encoraja a cultivar nossa resiliência interna, a desenvolver uma mente que possa enfrentar adversidades sem perder a serenidade. É um chamado para a autenticidade e a coragem de viver de acordo com nossos próprios valores, sem sermos levados pela opinião dos outros. Ele então traz à conversa um pensamento contemporâneo, criando um elo entre o antigo e o moderno. Na era moderna, Ralph Waldo Emerson ecoou este sentimento em sua exortação ao autoconfiança.
Ele argumentou que cada indivíduo deve aprender a confiar em si mesmo e em sua própria percepção única da verdade, em vez de depender da aprovação e do julgamento dos outros. Com um sorriso, ele acrescenta: mas, como Marco Aurélio nos lembra, enquanto buscamos a autossuficiência, devemos também reconhecer nossa interdependência com o mundo ao nosso redor. Somos parte de um todo maior e nossa autossuficiência deve nos levar a agir com responsabilidade e compaixão para com os outros. Concluindo suas reflexões, ele diz: a verdadeira autossuficiência é, portanto, um equilíbrio. Não é a rejeição do mundo, mas um convite para engajarmos com ele a partir de um lugar de força interna e paz. É a capacidade de estar sozinho sem se sentir solitário, de ser independente sem ser indiferente. Nesta autossuficiência, encontramos não apenas a liberdade, mas também o caminho para uma vida virtuosa e significativa. Com essas palavras, o filósofo estoico fecha o livro em suas mãos, a luz do entardecer desenhando sombras suaves ao redor dele. Ele oferece um último olhar para o mundo lá fora, um mundo que ele se esforça para enfrentar com equanimidade e coragem, armado com a autossuficiência da alma. Comunidade e suporte. A tranquilidade de uma praça pública, cercada por colunas de mármore que testemunharam séculos de sabedoria, um filósofo estoico reflete sobre o valor da comunidade e do suporte. Enquanto as pessoas passam por ele, cada uma absorta em seus próprios pensamentos e preocupações, ele começa a tecer suas reflexões, criando um tapeçário de ideias que unem o antigo ao moderno. Os estoicos, como Zenão e Crísipo, nos ensinaram sobre a importância da autossuficiência, da capacidade de encontrar contentamento dentro de si mesmo. No entanto, isso nunca significou uma vida de isolamento. Pelo contrário, a autossuficiência estoica nos prepara para sermos membros mais valiosos de nossa comunidade, capazes de oferecer suporte sem nos perdermos nos problemas alheios. Ele olha para as pessoas ao seu redor, continuando: como cidadãos do mundo, somos partes de um todo maior, um conceito que os estoicos chamavam de cosmopolitismo. Nosso dever é contribuir para o bem-estar dessa comunidade global. Sêneca, um proeminente estoico, nos lembra que somos feitos para a cooperação, como os pés, as mãos, os olhos e as fileiras de dentes superiores e inferiores trabalham juntos para o benefício do organismo como um todo. A brisa suave parece transportar suas palavras para longe, enquanto ele cita um exemplo mais contemporâneo. Martin Luther King Jr., embora não um estoico, encapsulou um princípio estoico quando falou da rede inescapável de mutualidade amarrada em uma única veste de destino. Ele entendeu, como os estoicos, que nossas ações têm um impacto na comunidade e que devemos agir com justiça e compaixão para todos. O filósofo então se volta para a importância do suporte mútuo. Epicteto nos aconselha a sermos generosos e evitar o egoísmo. A verdadeira sabedoria estoica não se manifesta apenas em nossa capacidade de enfrentar adversidades, mas também em nossa vontade de apoiar os outros em seus momentos de necessidade. Ao oferecer nosso suporte, não apenas ajudamos a aliviar o fardo dos outros, mas também fortalecemos nossa própria virtude. Ele se senta em um banco contemplativo. Assim como as estrelas no céu formam constelações, cada um de nós, através de nossos esforços combinados, contribui para o desenho maior da humanidade. A comunidade não é apenas um lugar ou um grupo de pessoas, é um sentimento de pertencimento e propósito compartilhado. Concluindo suas reflexões, ele oferece um pensamento final. Portanto, que nos esforcemos para ser autossuficientes, não para nos isolarmos, mas para sermos pilares mais fortes em nossas comunidades. Que a virtude que cultivamos individualmente seja o alicerce sobre o qual construímos um mundo de suporte, compreensão e compaixão mútua. Com isso, ele se levanta,
pronto para praticar as ideias que pregou, sabendo que cada interação é uma oportunidade de fortalecer os laços que unem a comunidade, demonstrando que a sabedoria estoica é tão relevante hoje quanto foi nos tempos antigos. Exercício físico. Em um amanhecer refrescante, enquanto o sol começa a iluminar suavemente o ágora, um filósofo estoico caminha em direção ao ginásio. Enquanto se move com propósito, reflete sobre a importância do exercício físico, não apenas como um meio para a saúde do corpo, mas também como uma metáfora para a disciplina e fortaleza da mente. Ele começa a compartilhar suas meditações, entrelaçando pensamentos estoicos com insights de filósofos tanto antigos quanto modernos. Como Sócrates, que valorizava a força e a resistência do corpo, devemos reconhecer que a saúde física é indispensável para o vigor da alma. Ele defendia que a ignorância sobre a excelência física é uma injustiça contra nós mesmos. Portanto, o exercício é uma prática de respeito próprio e um reflexo da nossa busca por uma vida virtuosa. Ele ajusta sua túnica, preparando-se para a prática matinal, e continua: o corpo é o templo da mente, e manter este templo em boas condições é nosso dever. Musonius Rufus, um estoico menos conhecido, ensinava que o exercício fortalece a mente, preparando-nos para enfrentar as adversidades da vida com equilíbrio e resiliência. Assim, ao nos exercitarmos, cultivamos não apenas a saúde física, mas também a força mental. Enquanto inicia seu aquecimento, ele pensa em como a prática física se alinha com os ensinamentos estoicos. O exercício físico, assim como a prática da virtude, exige consistência, disciplina e um compromisso com o aperfeiçoamento contínuo. Cada repetição, cada passo corrido é um exercício de persistência e autodisciplina, princípios fundamentais do estoicismo. No esforço e na superação dos limites do corpo, encontramos paralelos com a superação dos obstáculos da vida. Ele então estabelece uma conexão com a modernidade. Na era contemporânea, a ciência nos oferece evidências abundantes dos benefícios do exercício físico, não apenas para o corpo, mas também para a mente. Reduz o estresse, melhora o humor e aumenta a clareza mental. Assim, a prática estoica de cuidar do corpo encontra validação nas descobertas da psicologia moderna. Após concluir sua rotina de exercícios, ele reflete: o exercício físico é, portanto, uma manifestação da nossa liberdade interior. Escolher exercitar-se é exercer controle sobre o que temos poder, nosso próprio corpo e, por extensão, nossa mente. Assim como a natureza requer que as árvores resistam aos ventos para fortalecer suas raízes, nós também devemos resistir às adversidades físicas para fortalecer nossa vontade. Ao deixar o ginásio, o filósofo estoico se sente revigorado, não apenas fisicamente, mas também em seu compromisso com a vida virtuosa. Que possamos abraçar o exercício físico não como uma tarefa árdua, mas como uma celebração da vida e da capacidade humana de superação. No suor e no esforço, encontramos a alegria da conquista e o crescimento do espírito. Com essas palavras, ele caminha de volta ao ágora, pronto para enfrentar o dia com vigor renovado, demonstrando em ação a sabedoria estoica de que o cuidado com o corpo é fundamental para o bem-estar da alma. Meu nome é Hugo Rodrigo e esta foi a minha contribuição. Se você deseja expandir seu conhecimento, convido-o a adquirir o e-book. Deixarei o link nos comentários, permitindo-lhe aprofundar sua sabedoria. Caso tenha apreciado este conteúdo, considere inscrever-se para não perder nossas futuras publicações. Além disso, se acredita que este material pode inspirar ou auxiliar alguém que conhece, sinta-se à vontade para compartilhá-lo. E claro, se preferir marcar sua presença de forma mais discreta, simplesmente deixe um "Eu estou aqui" nos comentários. Saber da sua presença e conexão já é incrivelmente valioso para nós. Agradeço por nos acompanhar nesta jornada de exploração e aprendizado. Sua presença, participação e perspectiva enriquecem imensamente nossa comunidade. Até nosso próximo encontro.